Durante a parte da manhã tivemos a oportunidade de debater, a partir de uma conferência inicial e de um painel com vários responsáveis institucionais ligados à promoção da mobilidade no quadro europeu, aquilo que se pode definir de uma forma necessariamente problemática e interrogativa como políticas da educação para a Europa. Será que podemos falar em políticas de educação para a Europa? Será que a Europa tem políticas educativas que passem para além daquilo que são as agendas ordenadas em torno dos tratados, como o Tratado de Copenhague ou de Bolonha? De que modo é que a fragmentação, as identidades nacionais, as lógicas que são muitas vezes enraizadas historicamente no desenvolvimento dos sistemas educativos europeus se articulam numa perspectiva efetivamente comum, ou ao contrário, essa fragmentação é potenciada, reordenada, reorganizada, segundo linhas que visam já não a distinção entre países, mas sobretudo a distinção entre níveis de desenvolvimento. Nós estamos na União Europeia, 500 milhões de habitantes, num mundo que tem 7 mil milhões. E isto significa, desde logo, duas coisas. Que 500 milhões é um espaço que nos dá 28 Estados-membros, um espaço com oportunidades, que nem sempre vemos, que esta crise tornou mais claras e hoje temos pequenas e médias empresas a aproveitar essas oportunidades. Temos, nesta União Europeia, problemas graves, como é o caso do desemprego, mas depois temos também paradoxos, como é o facto de todos os dias termos mais de 3 milhões de empregos oferecidos e por preencher. Mas isto também significa uma outra coisa, é que só somos 500 milhões. Somos 7% da população mundial. 7% da população mundial que tem o maior produto interno bruto do mundo. Há gente que pensa que o maior produto interno bruto está nos Estados Unidos, outros na China. Não, está na União Europeia. E depois tem já agora um outro número impressionante. É que estes 500 milhões têm acesso a 50% das despesas sociais do planeta. Para 2014-2020, as verbas destinadas à educação e à juventude aumentaram cerca de 40%. E as verbas destinadas também à investigação e inovação aumentaram em muito. Se olharmos para o Horizonte 2020, tem a preços de 2011 78 mil milhões de euros. E aqui é importante, fica já um desafio para a Universidade, é que se utilizem essas verbas. E o Fundo Social Europeu é o que é, sobretudo, utilizado para bolsas até para estudantes, para as escolas profissionais, para a formação. Há muita gente que não tem consciência, e muitos estudantes até não têm consciência que muitas bolsas são financiadas a partir do Fundo Social Europeu, ou muitos professores que toda a formação, o Fundo Social Europeu tem esse objetivo, e um grande objetivo na área da educação. Já agora uma outra coisa. Na União Europeia definiu-se que dos 326 mil milhões de euros destinados à política de coesão, 23,1% fossem obrigatoriamente para o Fundo Social Europeu. Portanto, temos aqui uma série de programas. Erasmus+, são 14.700 milhões de euros. Mas temos programas que já estão abertos, por exemplo, para a Europa Criativa, a Europa dos Cidadãos, que também nem sempre utilizamos. Se quisermos falar da inclusão, que era o que aqui estava referido, há um programa que chama para a inclusão e emprego, que tem mais de 900 milhões de euros, onde tem o Euros, o Progress, e onde tem também, por exemplo, o microfinanciamento, que são projetos de apoio até 25 mil euros. Neste mundo global, volto ao início, num mundo competitivo, com a escassez de recursos, com o desafio das alterações climáticas, nós só conseguimos vencer estes desafios com melhores qualificações, com mais conhecimento, com mais inovação, com respeito pelo meio ambiente e depois também com uma outra coisa, nós temos que derrubar muros. Uma universidade sozinha não pode ir ao Horizonte 2020, mas um conjunto de universidades pode. Uma empresa sozinha, e agora o Horizonte 2020 até está mais facilitado para as pequenas e médias empresas, não pode ir sozinha, mas um conjunto pode. Eu sou daqueles que acham que devemos aproveitar este espaço dos 500 milhões
de habitantes estas oportunidades, estes recursos, temos-los à nossa disposição. Também sou daqueles que acham que devia de haver um método aberto de coordenação revisto, um aumento até das... Eu defendo mais Europa. Eu acho que a solução é mais Europa e não menos Europa para todas as questões, e neste mais Europa significa mais solidariedade, mais partilha, um orçamento que corresponde a cerca de 1% do produto interno bruto, quando o dos Estados Unidos é cerca de 20% do produto interno bruto. Quando são definidos critérios à escala europeia em termos de políticas de educação, é preciso que tenhamos em conta que há aqui vários níveis de poder de decisão legislativo. A educação continua a ser, quase na esmagadora maioria, uma área de definição política que é do domínio da soberania nacional. Depois nós temos um conjunto de programas, de acordos, de tratados que são definidos à escala europeia, mas a educação continua a ser matéria de subsidiariedade e, neste caso, matéria de decisão e de soberania nacional. Ou seja, do mesmo passo que se aprofunda, reforça o orçamento comunitário para a investigação, para a inovação, para alguns programas que estão ligados à educação, como por exemplo o Erasmus+, e outros que já foram referidos, do mesmo passo, e para programas de juventude que se vai reforçando o investimento nessas matérias, nós assistimos a cortes dramáticos e que põem em causa o futuro da própria existência das instituições, como por exemplo a instituição de ensino superior ou escola pública. O que nós temos neste momento na Europa? 6 países investem mais do que 2% do PIB em investigação e inovação. Desses 6 países, há 2 que investem mais do que 3%. 11 países investem menos do que 1%. E os outros 11 investem entre 1% e 2%, sendo que é muito mais próximo de 1% do que de 2%. O que se verifica é que 75% dos recursos disponíveis à escala europeia para a investigação e inovação são absorvidos por 5 países. Teoricamente, para progredirmos em matéria de educação para os próximos anos, vamos buscar o modelo sueco e trazer para cá o sueco ensino. E achar que é com a criação de uma escola para ricos e de outra para pobres que se resolve o problema da educação, ou com mais transferência de recursos públicos para a escola privada que se resolve o problema da educação. Não só não resolve, como os indicadores de PISA, que são incontestáveis, além de mais, pelos critérios que são aplicados, mostram como é que as políticas concretas têm resultados concretos nas vidas concretas das pessoas e como é que eles se traduzem versus uma sociedade mais igualitária ou mais desigualitária. Se não for dentro de cada país que há uma função social do Estado que é cumprida, que é garantir que todos e todas têm igualdade de oportunidades, independentemente da região onde vivem, independentemente dos rendimentos económicos das suas famílias, independentemente de tudo isso. Se não houver esse objetivo claro da igualdade de oportunidades, depois pode-se dizer muito bem que as oportunidades estão todas lá fora. Mas um país que manda para fora toda a sua juventude é um país sem futuro. E se é verdade que se há uns anos atrás eram as questões, como referi, da igualdade de oportunidades, da formação de cidadania, que eram determinantes e que sobredeterminavam as estratégias para a educação, para a ciência e para a inovação, atualmente elas foram substituídas pela competitividade, que substituiu completamente aquilo que era a lógica europeia de cooperação. Cooperação é coisa que já não existe no espaço europeu, foi substituído por competitividade, por resultados, e de preferência resultados que cheguem diretamente ao mercado, o que anula o papel fundamental e determinante para o desenvolvimento de qualquer sociedade de áreas tão importantes como as ciências sociais, as humanidades, a história, a investigação fundamental, a investigação básica. O empreendedorismo é aquilo que agora guia tudo o que se gera, seja em torno da criação de emprego, seja em torno da educação, seja em torno da investigação, basicamente é de transferir para cada um e cada uma das cidadãs e das pessoas que estão a intervir no sistema de educação a responsabilidade e a capacidade, ou responsabilidade única, de criarem as suas próprias oportunidades,
como se não fosse um papel de um Estado de Direito e de um Estado Social garantir que essas oportunidades são criadas. Termino relativamente à última questão que foi colocada, do novo quadro de financiamento. O novo quadro de financiamento tem aumentos, como foi referido, para as áreas da educação e para as áreas da investigação. O problema é que são áreas que se pautam pelo regime da competitividade, em que tem que ser um regime em que há mais recursos, mas também há mais países. Estamos a falar de 28 países agora. Não só há mais países, como há países que estão muito mais bem posicionados, pelas razões que disse no início, para concorrer a estes fundos e mantém-se uma certa lógica de reprodução.